Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: amor, o maior dos sentimentos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nós vamos ler os versículos 14 ao 16. Assim diz a palavra de Deus. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Nesse texto, Deus enfatiza o seu amor pelos seus filhos. Amor este que é ainda maior do que o amor de uma mãe por um filho ou de um homem por uma mulher. Existem algumas mães que, por problemas psicológicos, crises emocionais, financeiras, esquecem-se de seus filhos, não cuidam bem deles ou até mesmo os rejeitam. Esses casos não ocorrem por livre vontade da mulher, mas por fatores independentes ao seu desejo. Ela perde o seu instinto materno, o seu referencial de mãe. Mas o Senhor, no entanto, independentemente das circunstâncias, jamais muda ou é afetado por qualquer mal. Logo, nunca se esquecerá dos seus filhos. O amor de Deus dura para sempre. Mesmo um amor tão imensurável como de mãe, fica pequeno diante do amor do Senhor pelo ser humano. Por causa dessa grandiosidade de sentimento, não existe nenhuma possibilidade de Deus esquecer-se de você. Essa verdade, ela está contida no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós ultrapassa a dimensão do nosso entendimento e não está condicionado a ser amado. Deus nos ama infinitamente mais, independentemente de o amarmos. João lembrou na primeira carta, capítulo 4, versículo 19, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Somos imperfeitos, falhos, pecadores, infiéis. Não merecemos nada da parte de Deus. Mesmo assim, ele nos ama e faz de tudo para que correspondamos de forma real e prática a esse amor através de um relacionamento onde há respeito, confiança, verdade e entrega mútua. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Colocou num lindo, agradável e frutífero jardim. Proveu um lugar seguro, alimento, companhia e tarefas para o desenvolvimento humano em todas as áreas. Apesar disso, o ser humano não confiou em seu Criador. Desobedeceu a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caiu em pecado e ficou refém da culpa, da morte física e espiritual e do inimigo da sua alma. Mas o amor de Deus proveu a libertação desse estado pecaminoso, a restauração da comunhão entre ele e o homem, e a salvação da alma humana da morte eterna, ao enviar Jesus Cristo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio ao mundo para chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a expressão do grande amor de Deus.
Podemos declarar que o Senhor é amor. A essência do caráter de Deus é o amor. Repare o que Pedro disse a respeito do amor do Senhor. O Deus que tem por nós um amor sem limites. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Deus não nos ama por sermos bonzinhos ou merecedores. O Senhor não se esquece de nós, porque nos ama. O amor de Deus excede o nosso entendimento e as nossas expectativas. É algo sublime, incomparável, inesgotável. É um amor provado e aprovado. Então, eu digo a você, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, não pense que Deus se esqueceu de você. Lembre-se, Deus te ama, tem domínio sobre tudo e todos, está interessado em sua felicidade a qualquer momento, pode liberar uma palavra, conceder-lhe a vitória que você tanto precisa. Veja a promessa do Senhor em Isaías, capítulo 49, nos versículos 15, parte final, e no 16, que diz assim: Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então eu lhe pergunto, o que te aflige? O que tem debilitado você? Por que você tem se lamentado? Pelo que você tem chorado? Pelo desemprego? Por uma doença grave? Por uma crise conjugal? Ou por um filho nas drogas? Deus quer mudar a sua história. A obra de restauração que Ele quer realizar começa em seu interior. Abra o seu coração para Jesus, a fim de que o Espírito de Deus venha habitar em você, vivificá-lo e fazer de você uma nova criatura para o seu louvor. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Você vale mais do que todos os animais e todas as plantas que existem. O seu valor é maior do que qualquer coisa. O homem foi feito à imagem e à semelhança do seu Criador. E o diabo, ele sabe disso. Mas ele deseja te escravizar, te derrotar. Ele deseja tratá-lo como uma coisa. A sociedade sem Deus, na verdade, inverte todos os valores. E o diabo se aproveita para colocar na sua mente que você é um zero à esquerda, que é um derrotado, que é uma pessoa sem valor. Isso é mentira, porque Deus sabe quem você é. O homem é a glória da expressão máxima da criação de Deus. Por isso, o Senhor não se esquece de você. O Senhor olha para mim e para você e vê o nosso pecado, a nossa iniquidade e se compadece. Nós sabemos que a santidade de Deus rejeita o pecado. Mas quando o Criador olha para a minha e para a sua vida e vê a nossa condição de pecadores, o seu amor e a sua misericórdia entram em ação. E Ele não nos elimina por causa do seu amor e da sua grande misericórdia. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22 e no início do 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus olha para você, está sempre te vendo, observando as suas atitudes e as suas ações, mas o seu olhar não é igual ao olhar do homem. Nós podemos ver a diferença da visão de Deus para a visão
do homem pela história de Zaqueu, que está escrita no capítulo 19 de Lucas, do versículo 1 ao 9. Jesus mandou Zaqueu descer depressa da árvore e disse: hoje me convém pousar em sua casa. As pessoas ouviram isto e murmuraram: não é possível que Jesus entre na casa de um homem corrupto e fraudador, como este que tem cobrado impostos dos judeus para o Império Romano. A multidão olhava para Zaqueu e simplesmente o via como um cobrador de impostos. Mas Jesus olhou para Zaqueu de uma forma diferente. Se por um lado a multidão fez julgamentos precipitados em relação a Zaqueu, por outro, Jesus agiu com misericórdia e viu o que estava no coração daquele homem. Por isso, Jesus disse que Zaqueu era também filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se achava perdido. Não importa qual a visão que as pessoas tenham de você. Não importa o que dizem a seu respeito. O Senhor te reconhece e te identifica de outra maneira, com misericórdia. Ele vê o seu interior. Deus se importa com a sua vida, independente das circunstâncias. Por isso, em tempo algum, o Criador jamais se esquecerá de você. Você já parou para pensar como é grande a fidelidade de Deus? Na parte final do versículo 23 de Lamentações 3 está escrito: grande é a tua fidelidade. E eu digo a você, Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Isso acontece graças ao seu imenso amor. E a Bíblia nos fala, em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Toda a fidelidade de Deus, a sua santidade e o seu amor pela humanidade são incondicionais e superam as nossas imperfeições. Não podemos alcançar a salvação através das nossas obras, pois somos falhos, imperfeitos e pecamos a cada instante. A nossa salvação está garantida por sua palavra fiel e verdadeira. No entanto, existe uma condicional para a fidelidade de Deus. E nós podemos ver em Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, nós vemos que a condicional de Deus é, em primeiro lugar, nós o amarmos. E segundo, nós sermos obedientes a Ele e a sua palavra. Porque Deus, Ele não pode agir diante do pecado, diante da desobediência do homem. Então, se você sabe que está fazendo alguma coisa que é errada, que é contra a palavra de Deus, que é pecado, nesse momento, arrependa-se, volte para o caminho, passe a ter um compromisso com Deus, de ser fiel, não apenas, eu digo, em dízimos e ofertas, mas ser fiel em tudo, ser fiel nas suas atitudes, ser fiel para obedecer a Deus, porque não existe obediência parcial. A obediência a Deus tem que ser total. É claro que nós somos falhos, somos pecadores, mas não podemos viver no pecado e na desobediência. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a desfrutar da plenitude do amor de Deus na sua vida, mas que você, a partir de agora, reflita sobre isso que nós falamos e você passe a ser a cada dia mais obediente a Deus, em nome de Jesus.
Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós queremos neste momento aqui, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração arrependido, firmar um compromisso contigo. Sabemos que algumas vezes nós erramos, falhamos, somos infiéis ao Senhor. Mas neste momento, Pai, nós queremos nos comprometer contigo, Pai, para viver na obediência da tua palavra, para amá-lo a cada dia mais, honrá-lo, glorificá-lo e para fazer exatamente aquilo que a tua palavra de Deus nos diz para fazer. Por isso, neste momento, eu já agradeço porque sabemos da tua fidelidade e pedimos que o Senhor venha olhar a nossa vida, as nossas dificuldades, que o Senhor venha ouvir o nosso pedido, o nosso clamor, e porque nós sabemos que é a tua palavra que nos assegura que tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, nós recebemos nesse dia de hoje a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a todos e os convido a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo e também na página do Facebook Igreja Poder de Cristo. E se você quiser falar comigo, pedir oração, você poderá fazê-lo no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.